Olá pessoal, aqui é o professor Anderson e neste vídeo vou falar um pouco sobre legislação ambiental brasileira. Então, neste vídeo nós vamos falar sobre uma introdução ao direito ambiental e sobre a legislação ambiental brasileira. A legislação ambiental, ela tem não só a legislação ambiental, mas como toda legislação, todo o conjunto de leis, ela se baseia na Constituição Federal, que é a lei máxima do país. E subordinado à Constituição, a gente tem as outras leis que nós vamos falar depois, mas o que é importante é que a Constituição ela tem que refletir, os desejos da sociedade. Fazendo um breve histórico, do direito ambiental, a comunidade científica, isso em meados do século passado, ela começou a perceber a degradação do meio ambiente pela ação humana. Então, a partir disso, dessa pressão, começou a ser estabelecidos, princípios e regras para a exploração de recursos naturais e um pontapé inicial, para o que hoje, a gente conhece, para as diversas leis ambientais, começou com uma conferência das Nações Unidas que foi realizada em Estocolmo, na Suécia, no ano de 1972. Então, essa conferência, a primeira foi em 1972. 20 anos depois, houve outra no Rio de Janeiro, em 1992. Em 2012, também teve a Rio+20, de novo no Rio de Janeiro, para tratar de questões do meio ambiente. E nessas conferências, ficou clara a opção pelo meio ambiente como um condicionador do desenvolvimento econômico. Buscou-se, nas discussões que foram realizadas nessas conferências, definir o meio ambiente como um condicionador do desenvolvimento econômico. Nessas conferências, tanto na de Estocolmo, de 1972, quanto na do Rio de Janeiro, de 1992, foram definidos alguns princípios. No caso de Estocolmo, 23 princípios, como, por exemplo, o caráter difuso do meio ambiente, que quer dizer o quê? A preservação do meio ambiente para as gerações presentes e futuras. Então, dentre esses princípios, tem princípios de gestão ambiental, de combate à poluição, por exemplo, que isso estão entre os princípios da Declaração de Estocolmo. No Rio de Janeiro, em 1992, a gente tem 27 princípios, alguns deles continuaram da Declaração de Estocolmo, outros foram instituídos, como, por exemplo, o desenvolvimento sustentável, que foi um dos princípios definidos na Conferência Rio 92, a erradicação da pobreza, uma vez que se entende que a desigualdade é um dos fatores que pode levar à degradação do meio ambiente. O consumo sustentável também alguns exemplos aí de princípios definidos na Rio 1992. Outro princípio também da Rio 92 é o princípio do poluidor pagador, ou seja, aquele que degradar o meio ambiente, poluir o meio ambiente, ele tem que reparar o dano que foi feito. Na Rio 92 também foi estabelecida a Agenda 21, que é um conjunto de diretrizes para cooperação bilateral e multilateral, entre os países signatários. Lembrando que tanto em Estocolmo quanto no Rio de Janeiro, nessas duas conferências, foram geradas declarações que foram assinadas pelos países participantes. No Brasil, a Constituição de 1988, ela já expressa, ela expressa que não pode haver desenvolvimento com ofensa ambiental indiscriminada. Então, ela já coloca o meio ambiente como um fator importante para o desenvolvimento, não um desenvolvimento a qualquer custo, tem que ter um desenvolvimento que não agrida o meio ambiente de forma indiscriminada. Como eu já comentei, a Constituição
é a nossa lei mais importante. Então, a Constituição define a formação da sociedade, a forma de Estado, a forma de governo, os poderes do Estado, quais são o seu exercício, quais limitações, os direitos e as garantias do cidadão e também traça, né, os contornos e as condicionantes de toda a legislação, né, subordinada a ela. Então, a Constituição é a nossa lei mais importante. Na Constituição, né, algumas das questões que a gente tem é o federalismo. É a repartição de poder entre esferas distintas. Então, que esferas são essas? Né? Aqui no Brasil, são a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Sendo que essas unidades, né, essas esferas, elas são autônomas entre si e não há hierarquia entre elas. Então, estados, municípios e Distrito Federal, eles não respondem hierarquicamente à União. Quanto às leis, existe uma hierarquia. Nós temos, né, a Constituição Federal como a lei mais importante, depois emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e também, né, decretos, regulamentos, resoluções, portarias são consideradas legislação regulamentar. Neste caso aqui existe uma hierarquia, né, da mais importante para a mais fácil de ser modificada. Todas as leis ambientais elas devem obedecer aos preceitos da Constituição. Então, nenhuma lei, né, qualquer lei que for criada, ela não pode desrespeitar a Constituição, ela tem que obedecer à Constituição. Então, a Constituição Federal, né, de 1988, ela diz, né, no artigo 225, ela diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo, então é de uso comum, e essencial à sadia qualidade de vida, impondo o seu poder público, né, nas suas diferentes esferas, e a coletividade, né, as pessoas, né, os cidadãos, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações. Bom, então é isso. Se cuidem.